Graça e paz, amados, que Deus te abençoe. Hoje eu venho gravar esse vídeo, deixando mais uma breve meditação para vocês. E esses dias eu fui inquirido por uma pessoa a respeito dos nãos de Deus. E achei muito importante trazer esse tema hoje, porque a nossa vida muitas vezes não é somente de sim. Logicamente que eu vou estar sempre falando com vocês aqui nas palavras para que você tenha fé, para você crer até o último minuto. Porque a palavra de Deus, na palavra de Deus existem promessas para as nossas vidas. E a palavra de Deus não volta vazia, e as promessas de Deus se cumprem. Mas e quando as nossas orações, nós achamos que não somos ouvidos, ou muitas vezes quando aquilo que nós pedimos ao Senhor não acontece? O que acontece? Quando os nãos de Deus vêm, quando as não respostas de Deus vêm, eu quero falar com você hoje. E eu quero falar com você hoje a respeito de uma passagem que está em Daniel 3, que é uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia, é uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia, que é a história da fornalha do fogo ardente. Sabe, a palavra que quando Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias, Misael, quando chegaram na frente de Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro para que todas aquelas pessoas, ao tocar das trombetas, dos instrumentos, eles pudessem se dobrar. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles permaneceram fiéis ao Senhor. E quando Nabucodonosor falou, vou dar uma chance para vocês, quando eu tocar essa trombeta, eu quero que vocês adorem e tal, porque quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Sabe, aqueles jovens que não se corromperam naquela Babilônia, eles deram uma palavra que a fé deles me inspira muito. Sabe, é uma palavra que em certo momento na minha vida, quando eu comecei a ansiar por respostas que não chegavam, o Senhor me levou a ler essa passagem e entender o nível de fé que eles tiveram. E diz assim Daniel 3, 16, 18, após Nabucodonosor questionar os três: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará da sua mão. Ó rei, se ele quiser, ele vai fazer. Mas eles continuam aqui e dizem: mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó Deus, que jamais serviremos aos seus deuses e adoraremos a estátua de Deus que o rei levantou. Sabe, estava aquela fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor falando assim: ó, se vocês não prostrarem, eu vou lançar vocês naquela fornalha. Porque quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? E a maior palavra de fé, é uma das maiores palavras de fé que eu conheço na Bíblia, é essa palavra que eles falaram. Ó rei, se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas se ele não nos livrar, jamais serviremos aos seus deuses. Sabe o que eles quiseram dizer ali, amados? Que se Deus fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. O nosso Deus é um Deus no sim, é um Deus no não. O nosso Deus é um Deus que permanece sendo Deus tanto nas portas abertas das nossas vidas, quanto nas portas fechadas das nossas vidas. Ele continua sendo Deus. Na história da fornalha de fogo ardente, eles foram lançados, Nabucodonosor aumentou o fogo em 7 vezes. As pessoas, quando levaram eles para jogarem lá dentro, aquelas pessoas que jogavam eles, essas pessoas foram consumidas pelo fogo. E os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados de uma grande altura naquela fornalha. E eles foram livres ali, porque eles viram um quarto homem da fornalha lá dentro. Só que hoje eu não quero falar com você do livramento de Deus. Eu quero falar com você sobre uma resposta de fé, sobre uma resposta de amor de Deus em meio aos nãos. 1 João 5,14 diz: estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme segundo a sua vontade.
Amados, a palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Na palavra de Deus diz que o Senhor é soberano, que o Senhor é perfeito em tudo que faz. E como um Deus perfeito em tudo que faz, Ele é um Deus que não erra. Mesmo em meio aos nãos, Ele continua sendo Deus. Sabe, Deus é o nosso Pai. E como pai, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Você pode falar: Rafael, eu pedi uma cura e essa cura não veio. Eu pedi um milagre, esse milagre não veio. Amados, o nosso Deus é o nosso Pai e Ele é perfeito. Sabe, um pai que a palavra de Deus diz: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu, Senhor, darei o Espírito aos que o pedirem. Ele compara o Pai, e nós somos pais e falhos. Ele é o nosso Pai e é perfeito. Sabe, tem uma história que eu sempre, quando eu estudo sobre esse tema, os pastores, professores sempre trazem essa história. Pensa se você fosse hoje o cara mais rico desse mundo, o homem e a mulher mais rica desse mundo. E se seu filho de 2, 3 anos te pedisse uma Ferrari, você teria condição de dar essa Ferrari? Sim, você teria condição de dar essa Ferrari, porque você é o mais rico do mundo. Não há nada que seja impossível para você dar. Só que você daria essa Ferrari para o seu filho de 2, 3 anos? Não. Por quê? Porque essa Ferrari seria morte para ele. O nosso Deus é o nosso Pai, que Ele sabe tanto diferenciar aquilo que nós queremos daquilo que nós realmente necessitamos, daquilo que nós realmente precisamos. Sabe, o nosso Deus é um Deus que é perfeito. Muitas vezes nós não entendemos o não hoje, mas os nãos de Deus, muitas vezes é a maior resposta de amor, é o maior ato de amor, é a maior prova de amor do Senhor, muitas vezes para mim e para você, mesmo que hoje você não entenda, é o não de Deus. E hoje eu não quero falar do espere de Deus, hoje eu não quero falar do livramento de Deus, hoje eu quero que você entenda que mesmo se é tudo aquilo que você tem pedido, você não recebeu, o nosso Deus, Ele é soberano e Ele sabe o que Ele faz, porque a sua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Muitas vezes esse não que você está recebendo hoje é um livramento, porque, sabe, imagine se na sua frente existe uma montanha. Você é pequeno, você não consegue ver além da montanha. Você pode achar, aquela montanha, se eu for pro outro lado, aquela montanha tem um mar naquela montanha. Eu quero ultrapassar aquela montanha. Mas você não consegue enxergar o outro lado da montanha, mas o nosso Deus, que é o nosso Pai, que é perfeito, que é soberano, Ele está acima dos céus. Ele consegue ver além da montanha. Além da montanha desse problema, o Senhor já viu. Ele sabe o que é melhor para você, tanto no sim quanto no não. Amados, eu quando criança, eu sou do Rio de Janeiro, a gente veio para Juiz de Fora e a gente passava nas serras. Aí aquela cabeça de criança fica pensando, em tanta montanha, por que a gente não pega uma estrada e passa por cima da montanha direto, sem dar essas voltas todas? Por que a gente não fura essa montanha e passa direto? Sabe? Mas hoje eu entendo que existem os engenheiros e o nosso Deus é o maior engenheiro do mundo. Muitas vezes se faz isso com a montanha, se quebra no meio da montanha ou se passa por cima. Muitas vezes aquela montanha pode despencar. Muitas vezes do outro lado é um abismo. Então é isso que o Senhor quer nos guardar. O Senhor quer nos guardar dos abismos. O Senhor quer nos guardar de todo desmoronamento. Porque se você receber isso, muitas vezes a um breve momento você vai ficar feliz. Só que isso vai ser morte para você. Isso vai ser problema para você. E você não vai conseguir sustentar aquilo. Mas o Senhor tem cuidado. Amado, o que você precisa entender, é o versículo que é o versículo da minha vida. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E no dia que eu entendi que tudo é tudo, que na palavra de Deus, quando diz todas as coisas, são todas as coisas boas ou as coisas ruins, os sims de Deus e os não de Deus, tudo isso coopera para o meu bem, tudo isso coopera para o seu bem.
Muitas vezes você pode não entender hoje, mas o Senhor, sabe, Ele tem cuidado de você. Muitas vezes você pode ter pedido uma porta aberta que não se abriu, mas o Senhor tem cuidado de você. E na hora exata, o Senhor vai te mostrar o porquê Ele trouxe esse não para você. Sabe, os nãos de Deus nos livram da morte, como eu citei a situação da Ferrari. Os nãos de Deus nos livram de morte. Os nãos de Deus têm algo muito melhor preparado. O não de Deus, muitas vezes, é o não para aquilo que você quer, mas aquilo que Deus vai fazer na sua vida é infinitamente maior, infinitamente melhor de tudo aquilo que você pediu ou pensou, porque o nosso Deus, Ele é perfeito, Ele é Deus no sim e é Deus no não, é Deus na porta aberta, é Deus na porta fechada, e assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que você possa fazer essa oração hoje, a oração que um dia eu fiz. Como Sadraque, Mesaque e Abednego disse: Senhor, se o Senhor quiser fazer, o Senhor é Deus. Mas se você não fizer, se você não quiser me dar, me livrar, o Senhor continua sendo Deus. E eu não me prostrarei diante de outros deuses, porque eu reconheço a sua soberania, eu reconheço a sua perfeição. Amados, e quando o Senhor trouxe essa palavra para mim, eu esperava uma resposta. E a resposta foi não. Não é fácil. Não é fácil na hora você falar: Deus, mas por quê? E hoje eu entendo o porquê de Deus. Hoje entendo que se eu recebesse aquela resposta assim, naquele momento que eu pedi, muitas vezes eu não estaria aqui. Se eu recebesse aquela resposta que eu queria, aquela porta aberta que eu queria, que eu clamava, eu não estava pronto para estar aqui hoje. Muitas vezes eu não estaria na presença do Senhor hoje. Porque o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que prepara, e é nos sims, e é nos nãos, e é nos esperes de Deus que Ele está trabalhando a nosso favor. O Senhor não te abandonou, Ele é Deus. Entenda, a maior prova de amor, o maior ato de amor, a maior manifestação do amor de Deus na sua vida, muitas vezes pode ser no não. Então reconheça a soberania de Deus, reconheça a perfeição de Deus no sim e no não. Mas creia também sim, até o último momento, porque Sadraque, Mesaque e Abednego no começo falaram: Senhor, se o Senhor quiser se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele pode nos livrar. Creia até o último momento, mas se você receber um não, saiba que o Senhor não se esqueceu de você, que esse não coopera para o seu bem, porque você foi chamado, segundo o propósito do Senhor, você foi chamado porque você ama o Senhor e Ele cuida daqueles filhos dele, Ele cuida daqueles que o amam, Ele cuida daqueles que o buscam. O Senhor é um Deus que é fiel, então creia, Ele é Deus no sim, Ele é Deus no não, Ele é o Deus de porta aberta, Ele é o Deus de porta fechada, Ele é Deus, é perfeito em tudo que faz. Pai, em nome de Jesus eu coloco cada homem, cada mulher, Pai, que está recebendo esse vídeo, que não é dos mais fáceis, Pai, que não é muitas vezes aquele vídeo que esses homens e mulheres queriam receber, mas é preciso, Pai, as pessoas entenderem a sua soberania no sim e a sua soberania no não, a sua perfeição no sim e a sua perfeição no não. Fortalece a fé, sustente a fé, guia, guarda, Pai, e que cada um possa reconhecer quando o Senhor fizer, ou quando o Senhor não fizer, que o que o Senhor tem preparado para nós é infinitamente maior a tudo que pedimos ou pensamos. Bendito é o nome da Tua glória, Pai. Obrigado, Pai. Tu és Deus e sempre serás Deus, Pai. Bendito é o nome da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amado, que você tenha a melhor semana da sua vida, uma semana de milagres, de vitórias, nos sim, nos nãos, uma semana da infinita graça e misericórdia do Senhor manifesta na sua vida, na minha vida, nos sim e nos nãos. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.